Nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Ela tem 3 filhos e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa maternidade que ela tem. Seja muito bem-vinda, Morgana, ao nosso encontro Obrigada. de milhões. Obrigada pela sua disponibilidade, por você ter conseguido um tempo corrido, assim, para vir aqui bater um papo com a gente. Seja muito, muito, muito bem-vinda. E obrigada pelo seu sim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar algumas mães por esse podcast, por essas informações que a gente vai trocar aqui hoje. Que seja bem produtivo para todos. Que bom. Fico muito feliz. E vamos começar primeiro se apresentando, né? Conta pra gente quem que é a Morgana. Gente, não conheço a Morgana pessoalmente, só pra vocês saberem. Vou conhecer ela aqui junto com vocês. E conta pra gente quem é a Morgana. Vou me apresentar, né? Meu nome é Morgana Moreira. Eu sou arquiteta de formação. Estou fazendo a minha 2ª graduação em pedagogia. Atuo na área de arquitetura já tem um tempinho aqui na cidade de Anápolis. E a pedagogia, ela veio no sentido de ser mãe mesmo. Porque a pandemia me pegou no meio da alfabetização do meu filho. E aí foi mais uma mudança, mais um gatilho aí. Porque às vezes a gente tem que se tornar mais mãe do que a gente precisa. Professora, pedagoga, a gente tem que se rebolar. E tudo mais. Engraçado que eu ia perguntar agora, né? Mas como assim, de arquitetura para pedagogia? Tipo, um salto, uma mudança. E o que aconteceu nessa pandemia, assim? Que foi essa virada para você? Que você quis tentar algo novo? Não isso. O que aconteceu? Com a pandemia, as aulas passaram a ser online. E o meu filho teve um diagnóstico, né, de um transtorno de déficit de atenção. E uma criança que tem transtorno de déficit de atenção no computador 4 horas é humanamente impossível. Até da cadeira ele caiu. Nossa. E era muito difícil a concentração, a percepção. E nisso, a Católica abriu uma complementação para quem já era formado ter a sua 2ª graduação. E uma professora me convidou. Eu conversava muito sobre ela, sobre o meu filho. E ela falou, por que não? Vai te ajudar muito. E assim eu fiz. E não só me ajudou, como me ajuda com ele e com os outros. Eu acho que foi um leque que eu nunca pensava em ter. Porque eu comecei a ter outra percepção. Até para olhar os filhos das minhas amigas, o contexto em si de uma criança. Porque a gente tem muita mania de falar assim, nossa, o fulano é custoso. Nossa, o fulano não quieta. Nossa, mas a gente não entende o que tem por trás do fulano, né? Como que é? Será que ali não falta alguma coisa? Será que não tem outra percepção? Né? Então, a pedagogia, ela vem me mostrando todos os dias coisas novas. Nossa, eu imagino que, assim, além de você ver, você vive, né? Na prática. E agora você vive os 2 lados. Você vive o lado da mãe que julgava e agora a mãe que é julgada e você entende o porquê. Justamente. E você começa a pensar 2 vezes até em atitudes. Né? Às vezes você chegar num lugar e ver uma criança dar uma birra, às vezes ali não é uma birra. Ali é um transtorno de comportamento. Por que ela tá tendo aquilo? Qual é a fuga? Qual é o gatilho? Às vezes tem muitos pais que ficam perdidos nessa situação Sim. de educar, né? E não é fácil. Né? Então, é um dia de cada vez e com conhecimento é mais fácil. Às vezes, o deixar o tempo dele, a resposta. Hoje, para mim, é mais fácil esquecer tudo, desarrumar tudo, né? Algumas coisas que a criança por si só tem, às vezes você vai ver que às vezes tem alguma coisinha ali a mais. Não quero dizer que todas as crianças têm, claro, porque hoje também Sim. eu vejo muito taxativo. É autista. Tem um aspecto do autismo. Não, gente, não é assim, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de ponderância. Mas eu acho que ser mãe, né? Eu brinco com algumas amigas, eu falo assim, ser mãe é diário. Sim. Você falou de Maria, é isso. É agradecer a Deus, a Maria, a Nossa Senhora, o dia. Sim. Se hoje eu fui boa mãe, é hoje. É o dia de hoje. Se hoje eu consegui uma tarefa bem feita, é hoje. Se hoje eu consegui comer arroz e o feijão, foi hoje. Né? Porque a criança por si só, a maternidade por si só, eu percebo muito que as pessoas começam a pôr a maternidade como pesada. E não era pra ser, né? E não é pra ser. Os filhos, se você olhar eles em detalhes, é leve. Era pra ser uma dádiva. Isso. E as pessoas se perdem quando elas... É engraçado que é uma coisa que as pessoas, elas esperam tanto pela maternidade. E quando, de fato, a maternidade chega, se torna, ao passar dos anos, vai se tornando uma dificuldade. Porque aí pensa, eu não posso trabalhar, eu não posso viajar, eu não posso mais sair, eu não posso usar as mesmas roupas, eu não posso mais usar um sapato. E aí, algumas mulheres vão colocando pesos Sim. em cima de uma criança que
ela não tem culpa de absolutamente nada. Nada. E é assim, a criança de você, ela não quer nada. É incrível. A sensação hoje do dado, a criança não quer nada. Vou te dar um exemplo muito simples, assim, para as mães que estão aqui. Se você tirar 5 minutos do seu dia, você para de mexer no celular 5 minutos. Leva o seu filho para a cozinha. Se ele gostar de um ovo mexido, você faz um ovo mexido e ensina ele a pôr no pão. São 5 minutos. Você faz um ovo mexido. Ele vai ter a experiência do tato, ele vai ter o convívio materno, ele vai passar por várias experiências. E foram 5 minutos. Então, ele vai ser grato para você em tantos sentidos. Ele vai contar, minha mãe faz ovo mexido, e aí você vai ver o tanto que aquilo é rico. Então, às vezes, é muito pouco. A criança, ela precisa de ter um texto que fala sobre o tempo de qualidade. Sim. E é muito interessante. O tempo de qualidade não é o tempo, não são 12 horas, são minutos. E a criança, ela é assim. Por quê? Porque a percepção dela é muito rápida. Então, ela passa de um jogo para uma bola, para uma bicicleta. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, se a mãe, como se só tiver 1 minuto de qualidade, uma historinha, uma oração na hora de dormir, um banho, levar a toalha, mamãe veio, tá faltando o desodorante, tá faltando o shampoo, sabe? São pequenas coisas, mas com qualidade. Sim, e lá na frente isso vai fazer uma somatória muito grande na construção de caráter, de personalidade, de conduta da criança. Porque lá na frente, a gente mesmo, quando se torna adulto, tem coisas que eu aprendi na minha vida que remete à minha infância, que eu fui descobrir, eu tinha 27 anos de idade. Então, você olha e você fala assim, nossa. Aí você vai aprendendo coisas que você fala assim, nossa, quando criança, se minha mãe soubesse disso, ela teria sofrido menos. Porque em muitas situações, eu acredito que os pais sofrem muito também. Sim. E eu percebo muito que hoje, assim, começou um taxativo. Tela, tira a tela, não sei o que da tela. A gente tá no limbo, eu brinco, sabe? Assim, ser pai, ser mãe, tá no limbo. Porque a gente, quem é da década de 80 e 90, chegou no auge da tecnologia, né? Então, assim, você deu a tecnologia. Aí agora você vem, tira a tecnologia. Então, assim, é muita informação para pouco resultado, para pouco conhecimento. E aí? Né? Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser mais explicadas. Eu não acho que a tecnologia ela é prejudicial a nada, mas tem limite. Teve uma moça que eu trouxe aqui no podcast, ela tem um bebê, doutora Bruna, e a gente estava conversando sobre isso, né? E eu falando pra ela que, antigamente, eu tenho um irmão de 15 anos. Há 15 anos atrás, quando meu irmão nasceu, já era maior, e cuidei dos meus irmãos, e aí cuidava dele. E quando ele chorava, não tinha muita opção. Era assim, a gente tinha que fazer ele calar, e aí a gente dava chupeta. E aí existe um estudo sobre o vício que você coloca na criança quando você dá chupeta, por exemplo. Quando uma criança ela pega a chupeta, automaticamente você já conduz ali que a sua criança ela cresça e se torne um adulto viciado. É um estudo assim, dentro da psicologia que eu acho muito incrível e que, quando você estuda profundo, você fica assustado em relação a isso. Também acho que não é algo que as pessoas devem se bitolar, porque é uma coisa que veio da vida inteira. Sim. E você consegue pôr limites, como você disse, com a maternidade dia após dia. E aí, nessa conversa que eu estava tendo com ela, ela falou assim, Carmele, mas para quem tá de fora é muito fácil. Mas pra gente que é mãe, igual eu fui mãe de primeira viagem, você põe chupeta, seu filho não cala. Você balança, ele não cala. Você faz tudo, ele não cala. E aí você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? A culpa é minha. Eu que não consigo, eu que não posso. E aí, quando você vai ver, você tá se culpando de uma coisa que é natural da vida. Sim. Então, quando você vê um desenho que faz com que seu filho cale, é como se você estivesse tirando uma dor. Não é porque a gente quer viciar o nosso filho, mas é porque é como se aquilo ali acalmasse o que eu, como mãe, não consigo acalmar. Aí você não sabe se é por conta da geração, porque antigamente os bebês nem abriam os olhos, né? Agora ele já nasce de olho aberto e, tipo assim, com 1 mês ele já consegue ficar sentado. Eu lembro que meu irmão demorou meses para sentar, agora não. Agora com 2 meses a criança já fica praticamente em pé. O pai segura a criança, assim, tipo, toda durinha. E aí você olha e fala assim, gente, mas e aí? As crianças que já nascem mais evoluídas? Será que é uma evolução que já vem, assim, de nascimento?
Isso tudo, assim, conforme a gente vai estudando, né? Não só na maternidade, né? Eu gosto um pouquinho de estudar. E uma outra pós que eu tô concluindo agora, que é a ABA, né? Que é sobre o comportamento. Não vou explicar muito porque é muito específico. Fala muito sobre isso, sobre os comportamentos, né? E fala do comportamento... Ela é voltada pro autismo, né? Pro aspecto do autismo. Só que ela ensina muito isso. É comportamental, né? As crianças... Hoje, elas têm um desenvolvimento neuro muito mais fácil, muito mais... Por quê? Porque a medicina melhorou, a melhorou, né? Hoje você vê um pós-parto, é muito diferente. Hoje você tem um acompanhamento do aleitamento materno. Você ensina uma mãe a amamentar seus filhos. Sim. Entendeu? Então, assim... Eu achei isso o máximo, gente. Eu tô vendo as blogueiras tudo aí que teve filho. E aí ela sai da maternidade lá e a moça vai lá ensinar como que dá peito pro neném. Eu fiquei tipo, meu Deus. Quantas vezes esse bebê vai ter que Como que ele suga certo? Diz que é a primeira vez que o bebê vai mamar lá, a mulher já ensina pra colocar direito na boca do neném. Tem o teste da linguinha. Eu nem sabia que existia esse teste pra saber se a língua tá do tamanho certo. Hoje tudo, né? Você faz da visão, você faz todos os testes. Então, assim, automaticamente, essas crianças, elas já nascem num mundo muito diferente do que era. Então, é mais fácil, assim. Antes, a gente tinha muitas vão se identificar, a gente era enrolado num coeiro, né? Que era aquele pano. Sim. Você põe um bebê em pé. Mas era um bebê que ele ia sair desse coeiro, né? Ele com 8 meses, 9 meses. Então, quantas coisas, né? Da locomoção, de equilíbrio, não foi prejudicado. Quer dizer que isso foi errado? Não! Mas você vê que as coisas podem melhorar, que as coisas se evoluem. Então, as crianças hoje são mais evoluídas. Não! Elas só são o quê? Super estimuladas. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Agora, tem criança que não é. E tá tudo bem. Tem criança que não vai correr e andar de bicicleta e pular de paraquedas. E tá tudo bem. Ela vai sentar, ela vai ler um livro. Ela vai ter a resposta de uma música mais rápida. Ela vai gostar de um instrumento. É isso, entende? Assim, o que eu vejo hoje é... Porque, assim, como a diferença na minha casa é muito grande. Quantos anos tem seus babies? O meu esposo é divorciado, ele tem uma filha, Milena. Ela tem 24 anos. Uhum. A minha, do meio, vai fazer 17. E o Pedro tem 10. Senhor! Eu tenho 7 anos para cada um. E eu vivo tudo de novo. É engraçado. E as duas moças, elas não brigam muito, não? Não. Lá em casa eles não brigam. Ah, sorte, porque se eu tivesse uma moça, gente... ainda bem que eu sou a única mulher, porque se os meus irmãos fossem alguma mulher, eu ia brigar. Lá em casa eles não brigam, mas eles são 3 seres totalmente diferentes. Mas é absurdo. É assim, tem hora que eu falo assim, mas eu acho que toda casa... Porque lá em casa somos 4 irmãos e nós... É extremamente diferente. Tipo assim, da minha mãe falar assim, não, vocês não são irmãos. É nada. É jeito de ser, é jeito de conversar, é jeito de agir, tudo. É muito diferente. E se você tentar, eu brinco muito isso, assim, a mãe da Luísa não é a mãe do Pedro. Porque eu tenho que ser a mãe pra Luísa e a mãe do Pedro. E automaticamente a Nena entra nisso daí. Por quê? Porque é a vidinha deles, é o mundo deles. Aí uma tá entrando no auge da adolescência, com os conflitinhos dela. Hoje tá um tal de um padrão, que eu até hoje tô entendendo o que é um padrão de beleza, um padrão. Que eu falo, filha, a gente não é padrão. Deus, ele nos fez diferentes, nós não temos que ser iguais. Aí já vem o Pedro, que aí passa um passarinho, ele tá lendo, ele olha o passarinho, ele olha a borboleta, e ele fala, mãe, você viu? Aí você viu que ele não leu nada. Então, assim... tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí você se vira em 3 mães. Em 3 mães. Fora os afazeres, né? Fora a esposa, sim, fora a dona de casa... A profissional, né? Porque a gente hoje também não tem como falar que você não ajuda financeiramente dentro de uma casa, né? Então, assim, você se vê... mas voltando você brincou da pedagogia, por quê? Eu fiz uma pós-graduação em docência universitária, que era uma das coisas que eu gostaria de fazer, né? Que seria a docência, dar aula na Universidade para Arquitetura. E aí que surgiu a pedagogia nesse gatilho. E eu brinco que hoje a pedagogia me ensina a ser a melhor mãe e a melhor arquiteta. Nossa, as duas coisas. Ela me ensina... Na pedagogia, você aprende que cada um tem o seu tempo. E sim, que tudo vai passar. Esse é o mais difícil da vida.
num todo. Não só na maternidade, quanto no trabalho, quanto na rotina, em tudo. É a gente ter a certeza de que vai passar. Vai passar. É a segurança que nós não temos. Você pode ser cristão tanto que for, e pode ser fiel e carregar a certeza de que vai passar. Mas você não exerce. É como se fosse, por exemplo, você tem uma carteira de habilitação, meu amigo falou isso, eu achei o máximo. Falei que vou contar para todo mundo agora. Que a carteira de habilitação, você sabe dirigir. Mas se você fica anos sem dirigir, não significa que você desaprendeu. Não, você sabe dirigir, sua habilitação está ali, você está preparado para aquilo. E é basicamente como se fosse isso, a gente sabe que vai passar. Mas ainda assim gera aquela aflição, aquela angústia, não, isso aqui não vai passar, isso aqui, ele não vai crescer, e o tempo está diferente, a adolescência não vai passar, o cliente não vai esperar, meu marido não vai esperar, eu não vou conseguir chegar. E no final do dia, você olha para trás, você fala assim, nossa, eu cumpri todo o dia. Mais um dia. E aí, amanhã, você vai começar de novo. Tudo de novo. E quem fala que as coisas são iguais é mentira, é um clichê. Você não sabe se o seu filho vai ter uma gripe no decorrer do dia. Você não sabe, a gente não tem como... a gente vive num mundo tão ansioso, né? Que a gente anseia as coisas antes que a gente possa imaginar que elas vão acontecer. A gente não sabe, né? Então, assim, a gente tem os nossos meses aí, mas a gente pode também entregar um pouco mais, né? Igual eu falo muito sobre isso, vai passar. Um sentido também que eu achei super interessante. Eu lendo um artigo essa semana, no artigo fala do tempo. Mas não é o tempo que a gente conta, é o tempo que os filhos ficam com os pais. E eu achei muito pesado, porque a gente tem uma média de vida hoje, a gente vai viver em média até 80 anos. Né? O brasileiro, ele foi estudado, ele vai viver até 80 anos. De 80 anos, um filho vai ficar com você até no máximo 20. Olha só, olha a conta. Você vai ter 20 anos da sua vida depois da maternidade com seus filhos. Então, vamos supor que vamos fazer uma conta básica aqui. Você foi mãe com 20, mais 20, 40. Pronto, gente. Agora eu vou sair daqui querendo um filho. É muito pouco tempo. Você entendeu? Tão pouco tempo que você é mãe. Sabe por quê? Porque aí vai ter a vida dele. Ele vai ter o trabalho dele, a faculdade dele, depois a família dele, os filhos dele. É a vida dele. Então, ele só participa da sua vida. Você só é mãe... Por 20 anos. Por 20 anos. É muito pouco tempo. Vou falar, mãe, me aproveite, porque tem 30 anos que eu estou com você. Então, isso não é pra qualquer um, tá vendo, né? Acabou de você... Viu aqui, né? É isso. Então, assim, a gente pode ser mãe com os nossos defeitos, com as nossas renúncias, porque vai passar. E vai passar muito rápido. A gente até conversou sobre isso com uma outra mãe que veio também. Ela tem uma filha especial e a gente conversando sobre as idades, né? Que o tempo, que se você... foi até um videozinho que uma moça postou, e aí fala que o bebê ele só é bebê até 4 meses. Aí depois tem uma outra fase, e aí ele mostra as idades certas, né? E aí fala o quanto isso é muito, muito rápido. É tipo assim... Ele entra nas fases, né? Oral, anal, aí vai entrando, né? E isso, a psicologia explica muito. E quando, de repente, você pisca, e aí ele já é criança. Eu tenho vários priminhos que, às vezes, na minha cabeça, tem, tipo, 1 mês que eu não vejo. Mas com a contagem do tempo, tem, tipo, 4 meses. E aí, quando eu vejo, elas estão com o rosto de criança. Aí eu falo assim, mãe, mas ela é um bebê. Aí minha mãe, não, ela não é mais um bebê. Agora ela já é uma criança. Eu, não, ela é um bebê. Porque, tipo, na minha cabeça ainda tá como um bebê. Então, assim, é muito rápido e a gente literalmente perde. Agora eu penso uma mãe. Que ela vê todo dia e acaba que parece que ela perde mais. Sim. É muito rápido. É muito rápido. Então, assim, eu conversando entre amigas, a gente conversando sobre isso, né? E quando eles voam, a gente brinca de voar, o vestibular, a faculdade, até o voltar deles é pouco. Ah, não, tem não sei o quê. Ah, tem isso. Ah, não, tal final de semana. Aí a gente já começa a negociar com eles. Vamos voltar? Tem 3 finais de semana que você não vem. Entende? Então, assim, essa maternidade hoje, com o tempo, aí fala assim, eu te ligo de vídeo. Não, não é de vídeo que a gente se liga. A gente não vê um pai e uma mãe de vídeo, a gente vê pai e mãe, a gente abraça pai e mãe. Eu falo porque eu tenho um convívio sensacional com os meus pais. Se eu não falo todos os dias com a minha mãe, eu vejo ela quase um dia sim, um dia não.
E eu acho que isso é importante. Por quê? Porque depois cada um vai seguir a sua vida. Você deu seus exemplos, né? Assim, todos, né? Seguem de uma forma ou de outra. Tem gente que vai morar na casa dos pais o resto da vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, assim, a maternidade por si só, ela é construída todos os dias. Entendeu? E vai ser pra sempre, né? Porque Sim. minha avó tem 79. Acho que é. Acho que minha avó tem 79 anos. E minha avó é aquela mãe de achar que o meu tio caçula, por exemplo, tem 5 anos. Ele não... Tipo assim, na cabeça dela, ele não cresceu. Ela trata ele de uma forma, assim, que você olha, assim... Se ele sai pra ir pra casa da namorada, ela adoece. Se ele fala que ele vai casar, ela adoece. Então, assim, até hoje, ela não teve esse desvínculo de entender. Esse desmame, né? Esse desmame, tipo assim, não, meu filho cresceu, ele vai viver a vida dele, ele vai embora. Não. Ela foi se apegando, e hoje ela tem um apego aos filhos homem dela, que tem hora que me estressa. Eu falo pra ela assim, pelo amor de Deus, esse bando de homem embora, casar, construir a vida deles. Mas não, ela foi tendo aquele apego da maternidade, de sentir aquela dor, de ficar, tipo assim, se o filho tá doente, se o filho se machucou, se o filho bebeu, se o filho fez alguma coisa de errado, ou se alguém chama atenção, eu posso brigar, mas outra pessoa não pode. Ela briga, mas outra pessoa não pode brigar. Então, assim, eu vejo nela essa maternidade bem que ficou muito amarrada, sabe? Muito Sofrida. presa, muito sofrida. É uma maternidade sofrida. Sem liberdade, né? De poder sim. falar assim, não, acabou esse ciclo aqui da maternidade, encerrou, agora eles vão viver a vida deles. Quando eles precisarem do meu colo, eu tô aqui. Quando precisar do meu amor, eu tô aqui. Isso a psicologia, né? Ela explica muito sobre isso, né? São as fases que a gente falou, né? Os complexos, né? A gente tem que saber deixar aí. Isso é importante pra tudo. E eu acho que é a parte mais difícil pra mãe. Muito difícil. É porque é seu. A gente tem essa visão. É meu. Olha pra você ver quando se apresenta. Aos meus filhos. Mas é seu, saiu de você. Entendeu? Mas não são. Mas não são. Então, assim, quando se policia pra você ver como você fala. Faz um filtro e puxa na sua memória pra você ver como que você fala. É meu irmão, é minha mãe. Nós somos assim. O meu trabalho. Não. Nada é seu. Não, nada é seu. E é muito difícil isso. Nem você é de você. Você não sabe nem o que vai acontecer com você. A gente sabe agora, né? A gente tá aqui conversando, um papo legal. Tá bom. Daqui é isso aqui, é agora. E daqui? Não sei. E a gente... Esse meu... Não é assim. Hoje a gente tem tanto problema, né? Eu vejo muitos problemas, assim. Eu leio muito sobre suicídio na adolescência, suicídio no curso de medicina, suicídio. Por que será? Por quê? Entendeu? Por que será? Não, mas por que você lê isso? Porque quando você tem filhos adolescentes, você começa a ter medo do mundo. Dica Você pra quer mães entender... aí, Você quer entender por que leva uma criança de 11 anos pra uma amiga na sala de aula e dá 2 tesouradas na barriga dela? Porque ela simplesmente falou que não queria beijar ele. E aí você começa a ficar assim... Por quê, né? Por quê? O não, ele começa do pequenininho. Não põe o dedo na tomada. Não. Com pequenos nãos, né? Você não vai ganhar esse brinquedo hoje, porque hoje não é seu aniversário, né? São pequenas construções. Hoje a sociedade constrói as crianças sem nãos. Sem pequenos nãos. Não. No primeiro não, que é a negatividade, né? Que é a não aceitação daquilo. A não aceitação do corpo, né? Mais gordinho. Tem vários aspectos. Não tô citando isso por causa de peso, não, gente. Não leva isso. Mas tô dando um exemplo. Quando a criança lá na frente tem algum problema, ela vai juntando aquelas cargas. Aquelas cargas. Sim. E quando ela chega, aí vem o tal do bullying, tudo tem muito nome hoje, mas são coisas simples. E que foi assim a vida inteira, gente. Isso, a vida inteira. Só que a gente conseguiu pôr pra fora as nossas negatividades, a gente conseguiu sair disso. Hoje as crianças não fazem isso. Por quê? Porque elas não escutam não. Eu quero o Lego de 1000 peças. Ele vai ter. O pai dá um jeito, ele divide até... Quem não tem condição, divide em 30 vezes. Eu já vi fazer. O tênis do não sei o quê. Aí a colega não quer namorar com ele. Mas ele tem o tênis. Ele tem o celular. Tem. Ela tem que namorar com ele. Então, aí
gera tantos transtornos. Mas por quê? Porque o não faz falta. É engraçado você falar sobre isso, porque outro dia eu tava lendo... Eu gosto muito de ler tudo relacionado ao comportamento, à psicologia. E as pessoas falavam sobre dar valor para as crianças e dar preço para as crianças. E eles falando sobre a maternidade, que antigamente você conseguia passar um carrinho para o outro, você conseguia passar uma bicicleta para o outro, um berço. Não era uma coisa descartável. Hoje não. Hoje a criança não nasceu, ela tem o melhor carrinho de bebê, ela tem o melhor berço. E, gente, não me julguem, porque se eu tivesse um filho, sim, ele teria o melhor carrinho, sim, ele teria o melhor berço, sim, e pronto, porque é o meu sonho. Então, eu não julgo quem faz, é o sonho, mas é muito interessante quando se fala, a criança não sabe o preço daquilo. Então, se ela tiver um carrinho de 10 mil reais, ou um carrinho de 100 reais, comprado aí num pregão, ela vai usar ele do mesmo jeito. Sim. Porque quem coloca preço nas crianças e coloca valores errados nas crianças são os pais. Não tem como falar somos agora, gente, porque nós não somos pais, mas são os pais. Os pais vão colocando valores de, tipo assim, o seu tênis tem que ser o melhor, o seu celular tem que ser o melhor. E aí, na tentativa de fazer... O melhor... Não dá certo. Você transforma seu filho no pior. Não dá certo. E, assim, cada vez mais que eu leio, você fala, por que você lê isso? Eu percebo que o não, ele é edificador. O choro do não dura, você pode contar no relógio, 3 minutos. Não quero nada. Não, você não vai. Mas por quê? Eu falei, não conheço as pessoas que estão na festa. Não te criei pra dormir fora da minha casa. Não sei quem é o pai, o tio, o avô. A mamãe falou, não. Mãe, não sei o quê. Passa 3 minutos. Mãe, tô com fome. Passou. Entendeu? Então, o não, ele é edificador. Quando escuta o não lá, tirou uma nota ruim, teve um problema. Nossa, mãe, você acredita? Não. Vamos, né? Por quê? Porque o não, ele é edificador. Quando você é adulto, conta no seu dia. Conta um dia. Não tô falando um mês. Conta no dia. Quantos nãos você ganha? Nossa Senhora. Quantos não? Quando você ganha um sim, tem hora que você até assusta. Você fala assim, nossa, tá errado? Tá errado. É tanto não que você recebe. Tudo. Não é? Repara pra você ver quando você é adulto. Às vezes você tá no emprego, você acha que tá tudo bem. Aí você é demitido. Às vezes você presta uma prova, que você quer um concurso, você não passa na prova. Às vezes você quer fazer uma atividade física. O dia é tão corrido que dá 10 horas da noite, você fala assim, nossa, não dei conta nem de fazer minha atividade física. Né? Mas, entende, assim? Sim. Aí você cria seu filho assim. Não pode. Tudo não pode. Toma. Não, vamos comprar isso. Não, a gente vai viajar tal mês. Não, porque tal férias vai ser... Para. Não dá pra ser assim. Sim. Não existe esse mundo. Algumas coisas, assim, que eu falo da minha religião, né? Eu sou católica. Algumas coisas pra mim são muito importantes, né? Mas, assim, é muito importante mesmo, né? Domingo é dia de missa. E a gente, quando é adolescente, gente, vou falar um negócio pra você, Deus me perdoe, mas a missa é um negócio complicado, porque o pai obriga a gente a ir pra essa igreja. Eu sou católica também, e passei por essa fase, e um pouco pior, porque minha mãe não era. A minha mãe não era, mas eu era obrigada a ir. Ela não era católica, mas eu era obrigada a ir pra missa. Gente, hoje parece que a missa dura 10 minutos. E quando eu era adolescente, ela demorava 5 horas. Porque parece que ou eu ficava a manhã inteira ou eu ficava a tarde inteira na igreja. Mas demorava demais. Tá vendo? E era um saco. Aí hoje eu olho e falo assim, ainda bem que a minha mãe fez isso. Porque se minha mãe não tivesse feito isso, hoje eu nem sei, nem tinha uma religião, nem professava uma fé. Não tinha intimidade com Deus. Não sabia quem era Deus na minha vida. Tá vendo? Então, assim, algumas coisas que eu te falo de ser prioridade. Começa a propor prioridades na sua vida. Como mãe. Prioridade da minha casa. Não tô falando que você ser católico, seus filhos serem católicos. Começa a ter uma fé. Começa a ensinar um caminho. Começa a ensinar a comer comida. A gente não come comida de saco. Tá? A comida não vem do saco. A gente faz comida. Não dá conta de cozinhar. Todo mundo dá conta. Gente, vai lá. O YouTube hoje, ele ensina... Até médicos. Esses dias eu vi um vídeo, o médico brincando lá. E aí... não é brincadeira. Foi verdade. Ele tava olhando o tratamento de uma paciente. Então, o YouTube ensina até... Gente, não tô falando dos médicos, tá? Porque tudo eu sei que dá duplo sentido. Mas eu falo assim, o YouTube hoje, ele é rico. Aproveita ele pra coisa boa. Sim. Aproveita ele pra aprender a cozinhar. Aproveita ele pra aprender a fazer uma vitamina. Aprende a fazer uma gelatina. Aprende.
Comida não vem de saco. Leite não vem da caixa. Então, assim, coisas simples, sabe? Assim, a maternidade de verdade, tem um livro que fala sobre isso. É isso. Então, assim, tá, eu tô cansado, não quero chegar, deixa pronto. Tira um final de semana ali, faz marmitinha, mas começa a brincar com as crianças para ser verdadeiro. A religião ser verdadeira. O Pedro é o pequeno lá de casa, ele tá na catequese, as outras já são, né? Tem catequese, tem o sacramento da crisma, tudo. E o Pedro vai pra catequese. Tem hora que ele me faz umas perguntas que me assusta. Ele fala assim, mãe, meus amigos perguntam por que a gente tem que ir na missa. É exatamente. Por que a gente tem que ir pra missa? Ele tem isso bem construído, ele sabe que o domingo é o domingo de Deus. Ele tem isso construído, né? Porque ele nasceu dentro disso. Mas, assim, ele entra em contradição. Ele fala, mãe, o que eu falo? Eu falei, explica pra eles que é importante. Explica do jeito que você dá conta. Então, assim, por quê? Você dá liberdade pra ele. Pra ele entender que as coisas têm um porquê, né? Olha, a mamãe... Vou te dar um exemplo simples que, tipo, eu e minha esposa, a gente faz. Não quer dizer que eu tenho um casamento perfeito, não. Não tenho. Tenho muito problema no meu matrimônio. A gente briga, assim, como casal. Mas a gente tenta resolver as coisas e eles se resolverem. Por quê? Porque lá na frente, quando vier um problema... Minha filha, com 17 anos, tem muito problema, estuda numa escola que tem diversos tipos de personalidades. Ela é resolvida. Entende? Por quê? Porque a gente tem que criar filhos fortes, filhos que sabem do não, filhos que vão saber ajudar os irmãos, a mais velha ajuda o pequeno. E sabe por quê? Porque hoje eu percebo que as pessoas, às vezes, têm um filho, é difícil. Gente, eu tenho 3. 3, cada um, 7 anos pra cada um. Então, tem hora que é difícil mesmo. Tem uma que quer ir numa balada, o outro quer ir no Rafas. Ele quer pular no pula-pula, e a outra quer ver um show sertanejo. O que a gente faz? Negocia. Hoje a gente não vai. Hoje o Pedro quer pular no pula-pula, a gente vai pular no pula-pula. Todo mundo vai pro pula-pula. Amanhã ele vai ficar com a avó, ele vai ficar, né, com a minha mãe, que seja, e a gente vai na balada. Mas, assim, são estratégias para eles aprenderem que tudo tem tempo. E tem a hora certa. E tem a hora certa. E não adianta você sofrer. Porque você fala de estudar, da psicologia, tem um estudo que prova que há 20 anos, é muito pouco tempo, a cada 10 crianças que nascerem, uma vai ter o aspecto do autismo. É muito sério isso. É muito sério. Sim. Sabe, gente? A gente tá criando crianças ansiosas. A gente tá criando adolescentes que eles não têm gratidão. E muitos pais... Eu trouxe uma médica aqui, a doutora Ana Carolina. Eu fiz uma entrevista com ela e ela se encontrou apaixonada pelo estudo mesmo com os autistas. E ela falando a quantidade de pais que não sabem. Que são? Que os filhos são. E que, assim, porque o autista, ele tem vários... É um aspecto, né? Exatamente. Tipo assim, tem gente que é super leve, tem gente que é super avançado. Então, cada um tem um quadro diferente. E ela falando dos sinais, a gente fica assim, ó... Eu saí daqui falando assim, doutora, certeza que o filho do fulano, do Beltrano, do Ciclano, do Ciclano, do Ciclano... Porque são coisas muito pequenas. Sim. Por exemplo, um toque. As crianças têm toque hoje, os pais acham bonito. E eu achava super fofo. Depois que eu conversei com ela, eu não acho. Quando uma criança fala... Quando o pai vem me contar que a criança tá tendo um toque de um chinelo, eu falo assim, você vai procurar a doutora Ana Carolina ontem. Ah, meu filho vai pegar os carrinhos, ele não sabe andar com o carrinho, ele põe um atrás do outro. Tá errado. Exatamente. Aí, tipo assim, a mãe acha bonitinho. E a gente que não tem conhecimento, eu levo isso muito agora, principalmente depois que ela veio no podcast, eu levo isso muito por uma questão bíblia, sabe? Eu falo assim, quando eu não sei que uma coisa é pecado, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo é pecado, aquilo pesa minha consciência. Eu acho que os pais tinham que olhar para as crianças tipo isso. Porque eu acho que ele cega, assim, tipo, eu não quero ver. Sim. Eu acho que o meu filho, ele é metódico, ele tem toque, porque a família inteira tem toque. Então, a família inteira tem problema. Não, gente, o problema é porque vocês cresceram, e aí vocês moram na mesma casa, e vocês vão se adaptando àquela casa. Toda casa tem regra, toda casa tem as coisas que você gosta, toda casa tem as coisas que você não gosta. E nessas situações vão acontecendo coisas mais precisas, e você vai olhando e você vai vendo que o seu filho é um bebê. E um bebê não tem a capacidade de saber que aquilo é um toque. A doutora Alessandra, esposa do Dr. Júlio Simas,
Ela é muito minha amiga, é um amor de pessoa. E ela tem 3 filhos, tá grávida do 4º. E a maternidade pra ela é muito lindo, porque ela é médica e ela deixou a profissão pra ser mãe. E assim, todo mundo, tipo, nossa, ela vai vir contar a história dela esse mês, gente. E assim, a história dela é incrível. E eu sempre acompanho o Instagram dela, porque eu falo que se um dia eu for mãe e eu tiver 10% da sabedoria que ela tem enquanto mãe, e a forma com que ela educa, a forma com que ela ensina, e ela tem 3 bebês. Gente, é literalmente 3 bebês. E tá grávida de novo, então vão ser 4 bebês na mesma casa, que dá quase diferença de 1 ano de um pro outro. E aí, ela explicando que, às vezes, um filho dela não quer comer uma determinada verdura, chuchu. E aí, ele comeu chuchu a vida inteira. Ele tem 2 anos, ele comeu chuchu 2 anos. Aí, um belo dia, ele falou, não gosto. Tudo bem, mas o chuchu vai permanecer no seu prato. E aí ela vai fazendo o exercício todos os dias de colocar o chuchu ali, porque é como se a criança ela tivesse um comportamento de testar os pais. Sim. E aí quando ela fala assim, eu não gosto de leite. Aí tem pai que fala pra mim, quando eu conto isso, né? Fala assim, mas o meu filho, ele fala que ele não quer leite e pronto. Tudo bem. O seu filho falou pra você que você não quer. Ela contou lá, nos stories dela, que por 3 meses, ela ficou repetidas vezes colocando o leite lá. Aí um dia, diz que a moça que trabalha com ela perguntou, né? Falou assim, nossa, mas por que você coloca? Ele não toma. Aí ela, pra ele entender que não é que ele não gosta. É porque ele acha que ele não precisa, mas eu sei que ele precisa. E todos os dias eu vou oferecer. Aí ele voltou a aceitar, ele voltou a comer, ele voltou a tomar e tá tudo bem. Às vezes eu vejo criança mesmo, eu não como isso, eu não como aquilo. Aí sai comigo, come tudo. E come feijão, e come verdura. E aí o pai fala assim, nossa, mas como que ele come? Lá em casa não come. Mas é porque tem que ter paciência. Sim. Tem que ter todo um tempo. Sim. E é aquilo que você falou lá no começo. É qualidade. O tempo de qualidade é muito precioso. Muito. Eu falo que não é o dia, gente. É minutos. É muito pouco. Gente, um livro infantil... A primeira literatura, né? Que é a de bebê, que ela é de banheira. É uma almofadinha. São 4 folhinhas. Tem algumas escritas. São pouquíssimas palavras. Até porque a criança não tá, né, alfabetizada. Ela não tem... Gente, é um banho. Quantos minutos dura um banho? Ali você já começa a introduzir a leitura, você já começa a introduzir tato, você já começa a mudar a percepção visual. É um banho. Sim. Entende? Então, assim, a gente tem que parar de querer tempo demais se a gente tem todo o tempo que é possível humanamente. É o que eu brinco da cobrança. Você acha que é fácil eu falar isso hoje, de cobrança, de tempo? Não, porque eu me cobrava demais. Eu era rígida demais, tudo tem que ser muito perfeitinho, nananana. O Pedro, com a percepção dele do mundo, que o mundo dele é diferente, é no tempo dele, me ensinou demais. Porque não adianta eu cobrar dele, porque ele não tá prestando atenção. Pelo contrário, ele tá mais perdido que eu tô. Tipo, eu tô falando, eu volto pra trás, Pedro, não sei o que, ele olha pra mim. Tipo assim, ele não percebeu nada. Pra ele foi normal. Entendeu? Então, assim, o déficit de atenção dele me ajudou a ter atenção. E às vezes, nos pais, falta atenção. Atenção. Falta muito. O que falta nos pais é atenção. E não é culpa. Eu não falo que isso é culpa dos pais. Pra você falar assim, mas é culpa dos pais. Não. Porque, gente, como eu disse no começo do podcast, e às vezes muita gente me julga, é muito fácil falar, Carmeli. Tudo bem. Eu ajudei minha mãe a cuidar dos meus 3 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais novos que eu. E eu vi a luta da minha mãe diária, da minha mãe trabalhar fora, da minha mãe vir em casa, fazer almoço, limpar a casa. Eu vi a minha mãe fazer esse exercício e eu sei que não é fácil. Eu vi muitas vezes a minha mãe me dizer não. Ela me disse mais não do que sim. Hoje eu sou muito grata a ela por todos os nãos, mas minha mãe era rígida assim. Assim como você disse, tipo assim, porque ela se cobrava muito. Ela se cobrava que ela precisava ter uma filha perfeita. Tipo assim, não, eu não posso errar como mãe, eu não posso errar como mãe, eu não posso errar como mãe. E assim, dentro das condições que ela tinha, ela fez o melhor. Aí hoje ela às vezes briga e questiona e fala as coisas. Eu falo assim, mãe, você tem que ser muito grata.
No mundo que a gente vive hoje, se tem 4 filhos, seus filhos são pessoas boas, seus filhos estudam, seus filhos trabalham, seus filhos têm a vida deles. Você já pensou quantos pais não queriam ter a sorte que você tem? Porque os pais não conseguiram ser rígidos como você. E aí os filhos acabaram se perdendo, acabaram se envolvendo com amizades erradas, lugares errados, pessoas erradas, vícios, seguindo caminhos errados, vícios errados. Sim. Então, assim, você, dentro de toda a possibilidade que você tinha, que há 30 anos atrás era totalmente diferente de agora. Há 24 anos atrás era diferente de agora. Então, assim, você consegue olhar para trás e ser grata. Porque ao mesmo tempo que os pais não têm atenção, eles não têm gratidão. Eles não conseguem ser gratos por ter gerado uma vida. Sim. A quantidade de mães que eu vejo que sonhava em ser mãe e depois que foi mãe, tipo assim, tem todo aquele cansaço. E que eu imagino que tenha mesmo, porque não é fácil. Você olha assim, cuidar de 1, 2, 3 crianças, você abre mão de inúmeras coisas. Mas assim, ser grato mesmo. Poder olhar para trás, olhar para o seu filho e falar assim, cara, é um dom... É muito perfeito. Sim. É divino, né? É uma coisa que não dá, assim... Você gerar uma vida é divino, né? Não, e Deus, ele é tão perfeito na criação de gerar uma vida na maternidade, que eu olho assim, porque ele não só faz, ele não só permite que a mulher gere uma vida, como ele gera o alimento para essa vida. É como se, literalmente, ele soubesse tudo que a gente precisa. E ele sabe, né, gente? Não é que ele soubesse, ele sabe. Tudo que a gente precisa de uma forma muito pura. Sim. Porque eu acho que maternidade é o sentimento mais puro que pode se existir. De que todos os amores do mundo... outro dia eu estava numa pregação, a gente estava conversando, e o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então, eu sempre falo, para qualquer pessoa que está passando por um problema e tal, eu falo assim, o quanto você ama a sua mãe? Porque eu acho que o quanto um filho ama a sua mãe, e o quanto um pai ama um filho, é o quanto ele consegue sentir um pouco do amor de Deus. Com certeza. Eu acho super válido isso. Até nas renúncias, né? Sim. Porque Deus, ele podia ser tudo, né? Ele podia matar todo mundo e não ser crucificado, né? Ele podia, se ele quisesse, né? Ele é Deus, né? Sim. Ele não. Ele teve a renúncia, o sacrifício. Se você for ver a maternidade por si só, para quem assume a maternidade, né? Ela é tudo isso. Ela é amor, ela é sacrifício, ela é doação. E a pessoa de fato deixa. Porque é igual essa médica mesmo. Ela deixou a vida dela para que ela fosse viver uma vida. E assim, ela tem uma rotina de trabalho mesmo. É como se a maternidade dela fosse um emprego. Que ela tem que se vestir, que ela tem que se arrumar, que ela tem que planejar a aula, que ela tem que programar os livros, as roupas que as crianças vão vestir. Ela tem todo aquele roteiro, mas que ela se encontrou assim. Você se encontrou do seu jeito. A minha mãe, quando me criou, se encontrou do jeito dela. Você que está assistindo a gente, você se encontrou do seu jeito. Existem outras N mães que foi diferente. Uma coisa que eu percebo muito também é que as pessoas, elas falam assim, e eu escuto muito isso. Não, eu vou ser pro meu filho o que meu pai não foi pra mim. Como gente, falam? E aí, no final das contas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não sei se eu conto, se Deus conta, né? Mas eu vou contar. Você vai chegar lá na frente e você vai olhar pra trás e você vai ver que você vai fazer igual ao seu pai. Mas o meu pai me abandonou e eu não vou abandonar o meu filho. Será que você é um pai presente ou você é um pai ausente? Porque não adianta nada. Eu acho que a pior dor é você ser órfão de pai presente. Então, muitas vezes, a gente acha assim que não, eu não vou fazer igual a minha mãe fez, eu não vou falar... Não. Eu acho que a minha mãe fez muito bem. E que sim, eu faria como a minha mãe. Mas por inúmeras vezes eu disse que eu queria filhos, mas eu não seria uma mãe como a minha mãe. Por falta de conhecimento, por imaturidade, por viver no mundo e achar que o que as pessoas pregam no mundo é aquilo. Que tipo assim, não, eu tenho que fazer pelos meus filhos aquilo que minha mãe não fez por mim. Não, cara, minha mãe fez muito, minha mãe fez tudo.
dentro das condições que ela tinha, ela fez Exatamente. tudo. Tipo assim, o real em 94 não era o real de hoje. Com certeza, né? Então é impossível eu querer que eu consiga comprar uma coisa em 94, comprar uma coisa agora. Então, assim, não tem como eu olhar e olhar para os nossos pais e falar assim, não, eu quero ser como o meu pai. Se o seu pai te abandonou, seja presente, porque às vezes as pessoas têm essa coisa pregada na cabeça de que, tipo, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, e eu não vou abandonar os meus filhos. E aí se tornam aqueles pais que são ausentes, mas estão ali, o filho tá vindo todo dia. Mas você vai conversar com a criança é totalmente órfã. De amor de pai, de amor de mãe. Não há tempo de qualidade, né? Não. Por quê? Porque o pai tá sempre correndo para poder dar alguma coisa, para suprir aquilo que falta nele. Muitas vezes falta aquilo que a gente quer muito dar para o outro. Falta É exatamente o que está faltando na gente. Sim. Então, se você tá aí desesperado, querendo dar alguma coisa para o seu filho, ou colocando coisas que não são, olhe para você, porque isso é algo que está faltando dentro de você e é uma falta que só você pode suprir. Uma coisa de você e Deus. Agora, me conta uma coisa que... Nossa, nosso tempo tá contado. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você me contasse como que foi para você receber essa notícia de que seu filho era especial. Não foi fácil, não. Não, com certeza. Nossa. Se você falasse pra mim que foi fácil, eu ia falar assim, não, gente, a gente já começou com uma mãe diferente. Não foi fácil. Não por não aceitar, assim. O Pedro, ele veio com particularidades desde que ele nasceu. Assim, ele sempre foi diferente. Sabe, assim, aquela criança, assim, diferente mesmo. Ele dormia muito bem, muitas horas. Ele comia muito bem. Algumas coisas ele fazia, assim, que um bebê normal, sabe, assim, não fazia. Porque eu tive outro, né? Tinha o comparativo, né? Uhum. E algumas coisas ele era muito rápido. Ele fazia muito rápido, outras não ia. Não ia, coisa simples, sabe? Tipo... concentrar numa história, concentrar numa conversa, olhar, né? A gente conversar. Ele tá aqui, ele tá olhando tudo. Ele chegar num lugar, ele fala assim, mamãe, você viu? Ele tinha visto tudo que tava ali. Se a gente voltasse e fazer, mãe, mudou isso? Bebê, assim, ele começou a falar com 1 ano. Com 2 anos ele falava tudo, ele sabia o que mudou do lugar. E assim foram. Quando ele entrou na escola... Você demorou a perceber. Sim. Você sabia que tinha era algo diferente, isso. Mas você não tinha ideia do que era. Isso. E aí você se dava desculpas? Não, eu não me dava desculpas, eu compensava. Tipo assim, ele saía do lugar, vem mamãe, foca, a gente fala muito isso, né? Foca, vem, né? A gente brinca muito. Você viu isso? Eu sempre trazia ele e voltava. Quando ele chegou na escola, não é só focar, né? É muito mais coisa, né? Sentar, né? O déficit de atenção, eu brinco que é assim, a gente tem um equilíbrio, né? A gente é limítrofe. Quando você não tem atenção, você não tem nada. Sim. A cortina te dá atenção, o microfone te dá atenção, a lâmpada te dá atenção. Parece que tudo conversa com você. Tudo. Agora, você imagina uma criança com 20 e tantos alunos, que todos são ansiosos, todos querem conversar, a professora tá falando, o conteúdo é novo, uma criança que ela tem atenção em tudo. E colorido e... Resumindo, era nada. Passava pelas coisas. E aí, foi... ele tem compensação, então ele é bem inteligente. Não atrasou ele, mas tinha coisas que ele passava. Pedro, não sei o que. Ele olhava assim, tipo assim. Mas se você falasse pra ele parar pra fazer, ele fazia assim. Quando ele tem hiperfoco. O que é o hiperfoco? Quando ele gosta, é além da média. Ele é apaixonado em matemática. Se você der uma equação para ele, tá aprendendo a dividir agora. Dá uma equação pra ele faz. Agora, o que ele não gosta, esquece. Você pode rezar que ele não... Você pode fazer o que você quiser. Você pode prometer o que você quiser. Você pode não faz. Então, assim, hoje... Pedro, o nome dele? Pedro Leonardo. Pedro Leonardo. Eu super te entendo, meu amigo. Eu tenho 29 anos que eu sou assim. Tá vendo? Não adianta, eu só faço o que eu gosto. Não consigo. É difícil isso. E a gente achava, assim, no começo, a gente pensava assim, não, mas não é possível, é porque... Aí, gente, não só... o TDAH, o TDA, né, o aspecto... Gente, tudo tem diagnóstico, tá? Não é assim, eu acho que o meu filho tem. Não é assim, tá?
é diagnosticado, tá? Ele tem profissionais que acompanham ele tem tudo, ele estuda numa escola que eu acho sensacional. E tem professores lá, psicopedagogos lá. Não é achismo. Foi diagnosticado, trata e tem um desenvolvimento. Hoje, né, ele tá com 10 anos na 5ª série. Morgana, é 1000 maravilhas? Não. Sim. Não é 1000 maravilhas, né? O futebol joga 1000 esportes. Aí tem dia que não quer. Tá bom. Ele quer ser goleiro. Aí ele vai ser goleiro. E tem dia que não quer. Tem dia que ele não quer cumprimentar algumas crianças. Ele, não, mãe, não sei o quê, não sei o quê. E assim, sabe por quê? Porque a atenção dele não é pra aquilo. Ele quer jogar bola, ele quer entrar lá e ele não quer falar oi. Então eu falo, não é assim, vem cá. É falta de educação, volto ele pra trás. Ele cumprimenta assim, oi. Mas ele fala oi pra todo mundo. Então, assim, todos os dias, né? Tem a terapia também, né? A terapeuta dele ensina ele, Pedro, olha só. Vamos lá, quando a gente tiver isso, vai prestar atenção nisso. Mostra focos pra ele, né? Sim. Então, assim, a pedagogia também me ajuda muito, né? Então, eu faço muita coisa com ele. Terapia do comportamento mesmo, eu uso o ABA nele. Sim. Então, assim, ele desenvolve igual qualquer outra criança, ninguém sabe que ele tem e tá tudo bem. E assim, é uma coisa muito normal, porque, igual eu tava te falando no começo da nossa conversa, eu tenho TDAH e eu descobri com 27 anos. E, tipo assim, sempre foi essa questão do hiperfoco, eu sempre fui muito agitada na escola, sempre dei muito trabalho. E tudo era, tipo assim, não, ela quer chamar atenção, ela quer isso. E são justificativas. E aí era normal. E pra trabalhar, eu sempre fui muito criativa. Eu faço muitas coisas, trabalho com muitas pessoas, converso sobre muitos assuntos o tempo todo. E pra estudar, eu não conseguia ficar na faculdade porque, por exemplo, você vai estudar psicologia. Só tinha uma matéria que eu gostava. Então, as outras eu não quero estudar. E na faculdade não é assim. Não é isso. E aí, por não ter um profissional, não saber qual era o meu problema, não saber qual era a minha dificuldade, eu simplesmente não conseguia estudar. Voltava pra casa e falava, mãe, eu não vou estudar. Porque as pessoas conversam e eu não consigo entender, eu não consigo aprender, eu não gosto dessa aula, eu não gosto desse professor. Não era sobre o professor. E aí, depois que eu aprendi, depois que eu entendi o que eu tinha, depois que eu fui diagnosticada, depois que o psiquiatra explicou, falou como era, aí hoje não. Hoje eu sei quando eu perdi o foco. Hoje eu sei quando eu não tô em lugar nenhum. Agora, pense isso pra uma criança. Você foi falando, eu fico assim, tipo, era como se a minha professora, até hoje, eu fico assassinando português. Por quê? Porque, tipo assim, uma aula de português pra mim, ela é uma vida. Sim. 1 hora dentro de uma aula de português é, tipo, horas e horas e horas e horas e horas. Sim. E são só 45 minutos. Pensa uma criança de 10 anos. É muito difícil. Aí, agora, pensa uma mãe, que foi a minha mãe, que lidou com a minha fase infantil, a minha fase adolescente. Olha, que eu fui uma adolescente, gente, que coitada da dona Cristina, viu? Ela é guerreira. E aí, simplesmente, ela passou por tudo isso sem saber de absolutamente nada. Ela passou pela minha fase adulta sem ela saber de nada. Então, eu acho que as mães que sabem, as mães que descobrem quando as crianças, quando as pessoas ainda são criança, elas são privilegiadas. Por quê? Porque elas conseguem fazer como você fez. E se todas as mães tivessem 1% do interesse que você teve, 1% do interesse que você teve, de querer saber, de querer estudar, de querer buscar um grupo de amigos, ou de partilhar com alguém, de conversar com o professor, de ir atrás para ver o que você pode fazer de melhor, para você ter melhor comportamento do seu filho, melhor qualidade, melhor amor, para que o seu filho tenha uma inclusão mais aceita para ele. Eu não falo da inclusão nem pro outro. Uhum. É para ele, porque porque a gente que tá ali no meio daquele turbilhão de emoção, a gente sofre. Sim. Agora pensa assim, então a inclusão social não é nem tanto pro outro, é para ele mesmo. Para ele chegar nessa situação e falar assim, nossa, eu posso. Sim. Então é algo bem complexo mesmo, e isso é para poucas mães. Então, para você, mãe, que o seu filho é muito agitado, e a minha mãe falava muito, né, que eu era muito rebelde. Então, às vezes seu filho não é rebelde, tá? Às vezes seu filho às vezes tem um TDAH, ou tem algum problema que ele só vai descobrir quando ele for adulto. E aí não é legal. Porque aí a mãe já vai ter sofrido, o filho vai ter sofrido. Isso. A família inteira, né, já vai ter passado por um processo muito desgastante. E que não precisaria estar passando por isso. Justamente.
Gente, olha, Morgana, a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando. É um assunto que haja conversa, viu, gente? Porque é um assunto que eu gosto muito. A maternidade, como eu falei, eu não sou mãe, mas, assim, é uma coisa que meu coração enche de amor. Não posso ser um bebê, que eu quero catar os bebês da rua, tudo pra mim. Do colo das mães todas, sou apaixonada. E fiquei muito feliz de conhecer, de ver o quanto você se dedicou mesmo para fazer a diferença na vida do seu filho. E, assim, eu tenho certeza que quando seu filho for adulto, ele vai olhar para trás e ele vai ter um sentimento de gratidão incalculável. De olhar e falar, assim, que Amém. O que você fez por ele, ninguém faria. Como eu disse, é o amor mais próximo do amor de Deus. Então, ninguém faria por ele o que você faz. Ninguém nunca vai amar ele como você ama. E, assim, por mais que você se esforce todos os dias, é aquilo que você disse. Todos os dias você aprende algo novo. Você acorda uma Morgana, dorme outra. Com certeza. E vai ser assim por mais 10 anos, porque eu descobri hoje que a gente só tem 20 anos de paz. Vocês só serão pais por 20 anos. Então, isso é pra vida. Põe isso na sua vida. Quando tudo estiver muito difícil, pensa lá, você só fica com ele até 20 anos. Dona Cristina, Depois, me valoriza. A vida é deles. Você tá ali, mas é deles a vida. E literalmente. É muito pouco tempo. Mesmo morando com os meus pais, depois que você falou, eu fiquei aqui puxando na minha cabeça. Eu tiro 1 hora por dia, às vezes, para conseguir conversar com a minha mãe. Você tem a sua vida. Porque eu tenho a minha vida. Sim, é muito pouco tempo. Nossa. Tá vendo, gente? Eu falo que todo mundo que eu trago... Uma das coisas que eu mais gosto no meu podcast é porque todo mundo que senta aqui, pra você ver, a gente nem conversou antes. Eu não sei nada não sabia nada da sua vida. E você chegou e você sai daqui e me ensina muito. Todo mundo que senta aqui me ensina algo que é pra vida. Eu falo que o nosso encontro, ele de fato é um encontro de milhões. E por trás de uma história, existe uma história. Então, por trás da pessoa que a gente vê nas redes sociais, por trás da amiga do Leandro, por trás da amiga do Caio, por trás de alguém que a gente conhece ao nosso redor, existe uma pessoa que tem uma história, que ela traz uma bagagem e que, assim como você consegue contar a sua história para mim e que eu aprendo, eu fico imaginando quantas pessoas não vão aprender isso em casa. Quantas pessoas não vão ser privilegiadas de estar em casa e poder beber um pouquinho do que você trouxe para nós. O conhecimento, ele é muito santo, né? Sim. Acho que ele é essa troca. Sim. Então, muito obrigada pelo seu sim, convite. Pela sua participação. Queria que você deixasse um recado para nós, Morgana, se hoje você pudesse deixar uma mensagem no telão da sua vida, assim, ó. Hoje eu quero que tenha um outdoor e o mundo saiba que a Morgana passou por aqui e ela deixou essa mensagem. Qual mensagem você deixaria? Deixe para nós essa mensagem. Eu deixaria uma mensagem de propósito, né? Tenha um propósito na sua vida. Que seja Deus, que seja a sua família, que seja o seu serviço. Viva uma vida de propósito. Não viva por viver. Viva propósito, né? Viva sonhos, realize sonhos, viva propósito. Quem vive propósito não passa por aqui, vive. Então, viva propósitos. Que isso, hein, gente? Tô falando que só tem mães de milhões aqui, nesse nosso especial do mês das mães. Aqui, o nosso quadro de milhões, pra você contar pra gente que você passou por aqui. Que gracinha. Mais um registro. Gente, tem uma novidade pra vocês. Nós, da TBO agora, temos um canal na net. Lá no 526, agora, você pode assistir a gente, você pode assistir todos os programas que estão disponíveis. Tem muito programa legal, tem altas coberturas, altas coisas. E, assim, pra quem é de Anápolis, gente, é a nossa TV, é a nossa cidade, são os nossos apresentadores, são pessoas daqui, são pessoas de dentro da cidade. Então, compartilhe com seus amigos. Para você aí que tá assistindo, que chegou até aqui, viu, você que tem net na sua casa, já clica lá, já assiste, já conhece um pouco da programação dos meninos, que tá uma programação incrível. Mais uma vez, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo nesse Encontro de Milhões. Essa semana, nós teremos outro encontro marcado na quinta-feira, às 20 horas aqui, com mais uma mãe que tem muito a nos ensinar. E se preparem, gente, porque esse mês aqui vai acontecer de tudo, certo? E no mais, nos encontramos no nosso próximo Encontro de Milhões.
Até a próxima.